Mas hoje, graças a Deus, podendo estar com os irmãos, quero dar continuidade a esse tema que nós temos trabalhado aqui esses dias. Nós temos pensado sobre a eternidade. Nós temos falado sobre a eternidade. Nós estamos olhando para a eternidade como peregrinos, como aqueles que estão escrevendo diariamente os seus caminhos, mas nossos caminhos não são assim tão altos, tão especiais, tão dignos. Então a gente olha para os caminhos de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Jesus. E olhando para o caminho deles, nós tentamos espelhar de alguma forma a nossa maneira de viver. Isso é, irmãos, o centro do ensino, da instrução, da pregação. Nos trazer a informação necessária para a gente viver diariamente de forma que sejamos agradáveis a Deus. É disso que Paulo vai tratar também aqui nessa noite, no texto que nós vamos expor. E é esse o tema que não deve sair de nossos corações. Deus tem falado conosco não apenas para nos encher de conhecimento, não apenas para nos fazer teólogos de academia, ou pensadores, ou apenas pessoas que sabem postar bons textos em seus perfis de Facebook, de Instagram. Nós temos sido chamados para olhar para a Escritura e viver, e basear nossa maneira de viver diariamente pela Escritura. Talvez uma dificuldade que tenhamos é que nós temos questões diárias que talvez não estejam claramente escritas na Escritura. A Bíblia não diz o que fazer com aquele irmão que não pagou, né? A Bíblia não diz o que fazer claramente. Olha, se esse irmão não te pagou, vai lá e bota o nome dele no SPC, no Serasa. Não tem nada disso, né? A Bíblia não fala que, olha, se o irmão, se alguém te causar problemas com relação a isso ou aquilo, olha, se você tiver que resolver esses problemas aqui, é assim que você tem que fazer. Não há um manual, como eu posso dizer, de todos os detalhes, com tudo que nós vivemos, com todos os detalhes da nossa vida. Não há um manual dizendo cada ponto do que nós vamos pensar ou dizer. Mas a Escritura nos dá princípios que são aplicáveis em toda a nossa vida. E esses princípios não podem se afastar do nosso dia a dia. O que são princípios? São regras básicas, claras, que são aplicáveis em todas as nossas relações. Por exemplo, nós dizemos que somos servos do Senhor Jesus Cristo. O que isso significa? Significa apenas que nós somos membros de uma igreja? Não. A palavra servo significa que somos escravos. Significa que nós não temos vontade própria. Significa que nós fazemos aquilo que o Senhor Jesus nos conduz a fazer. Significa que antes de tomar qualquer decisão, nós colocamos nossa vida diante dele. Significa que tudo aquilo que nós fazemos, nós pensamos primeiro se estas coisas glorificarão a Deus ou não. Somos escravos de Cristo e nós somos chamados a manifestar o nome dele em toda a nossa forma de viver. É disso que Paulo vai tratar nessa noite, irmãos. E eu quero lhe chamar a atenção para o texto que está em Colossenses, capítulo de número 1, versos de número 9 ao 23. Nos diz assim a palavra de Deus: Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades,
tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que tudo, em tudo, tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes firmados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. A carta de Paulo aos Colossenses é uma carta que tem um forte tom pastoral. Claro que as outras cartas dele também têm. Mas aqui, você deve imaginar o seguinte, deve pensar o seguinte. O pastor Paulo está preso em Roma. Fica a quilômetros de distância de Colossos, para onde esta carta está indo. Um irmão, Epáfras, que foi até Roma visitar o irmão Paulo, o pastor Paulo, o apóstolo Paulo, ele leva notícias de que lá em Colossos está uma confusão por causa de algumas pessoas que espalharam um falso ensino no meio dos irmãos. Paulo não pode sair de onde ele está para ir lá resolver isso. Paulo não pode sair da prisão, ele está preso. Ele não pode pedir uma licença de alguns dias para ir lá resolver o que está acontecendo. Ele não pode ir lá enfrentar os hereges. Ele não pode ir lá orientar os irmãos que estão meio que perdidos no meio disso tudo. Ele não pode ir lá e falar com os irmãos pessoalmente, como ele tantas vezes fez. Nas suas 3 viagens missionárias, Paulo tinha um costume de ir por uma direção ou por um caminho, e no retorno, algumas vezes, ele retornou pelo mesmo caminho, revisitando as igrejas na qual ele passou algum tempo. Para quê? Para confirmar os irmãos que estavam lá. Quando ele estava ausente, ele deixava Timóteo, Epáfras, Tito, Filemon e tantos outros, até Lucas e Marcos, foram chamados para auxiliar ele no auxílio às igrejas. Ele deixava alguém que ele confiava na direção dessas igrejas. Para quê? Para que os irmãos não fossem enganados por falsos ensinos. A preocupação de Paulo é que os irmãos fossem, de alguma forma, ludibriados, enganados, fossem seduzidos por algum tipo de ensinamento que parecesse mais atrativo, sabe? Algum tipo de ensinamento que parecesse mais, isso aqui, eu acho que essa pregação aqui se encaixa mais no que eu penso, no que eu acho, no que eu gosto. Eu acho que essa pregação aqui é um tipo de pregação que eu abraçaria, porque fala comigo, toca nos meus sentimentos, ou toca na minha alma, ou me faz sentir bem. Há muitas formas, irmãos, de se levar uma pessoa ao engano. Mas, sempre lembrando, tanto Gênesis como Apocalipse, e boa parte dos textos das cartas, apresentam Satanás não apenas como um adversário, mas como um sedutor. Não é aquele que vem ao embate, ele não vem numa guerra aberta, ele não vem com armas contra nós, ele vem com sedução. E é isso que Paulo está tentando, através desta carta, falar aos irmãos que tenham cuidado. Ele está dizendo aos irmãos que percebam essas coisas. Mas antes de falar aos irmãos com relação aos perigos das heresias, dos pensamentos diferentes, ele quer chamar os irmãos para a sua base, para o alicerce. Ele quer lembrar os irmãos onde é que eles estão. Porque de nada adianta eu tentar, ou eu brigar por questões externas, tentar responder a todo mundo que questiona a minha fé, se eu não tiver certeza, se eu não tiver conhecimento pleno, se eu não estiver muito bem firmado e conhecendo a rocha na qual eu fui plantado. Quais são meus alicerces? Então, Paulo começa esse texto, ele dá continuidade a esse texto, no verso 9 ao 23, mostrando aos irmãos
que eles precisam ter cuidado. Agora, preste atenção como é que ele começa. Ele não começa logo dizendo aos irmãos, olha, cuidado com esse povo que está aí, não. Primeiro ele elogiou os irmãos, do verso 1 ao verso 8. Ele elogia porque ele fica sabendo, olha, irmãos, eu tenho os irmãos que vieram daí de Colossos têm me falado da fé de vocês, da força, da firmeza, de como vocês têm sido, têm lutado pela fé. Muito parece, essa carta, ela tem uma introdução muito parecida com as cartas de Apocalipse. Lembra que nas cartas de Apocalipse, Jesus começa também dizendo assim, olha, eu conheço as suas obras, eu sei o que você tem passado, sei que você é desse jeito, assim, assim, assim. Ele descreve como são as igrejas em cada uma daquelas regiões. Paulo também está dizendo isso. Eu sei, eu sei muito bem qual é o perfil de vocês. Mas é por causa desse perfil de vocês, de que vocês são fiéis, vocês têm guardado a palavra que tem sido dada a vocês. Aí Paulo começa dizendo, primeiro, do cuidado pastoral que ele tem com os irmãos e qual é a razão pela qual ele ora pelos irmãos. Verso de número 9. Por esta razão, nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Primeiro, o apóstolo Paulo diz que desde que chegou as notícias, e ele fala nós. Aqui, irmãos, entenda, eu sei que brasileiro tem a mania de falar assim, nós, falando dele mesmo, né? Já viu o candidato falando na televisão? Nós, quando ganharmos, nós quem, gente? É ele. Então a gente tem, brasileiro tem essa mania de falar nós como se fosse, mas ele está falando dele mesmo. Ele fala dele na terceira pessoa. Né? Tem alguns até que chegam ao ponto de falar assim, não, porque fulano de tal, é ele mesmo. Fulano de tal é assim. Não tem aquelas mulheres que falam assim, porque ela é fulano assim, porque ela é assim. Ela está falando dela mesmo, mas é ela. Então, Paulo não está fazendo isso aqui. Paulo está falando de nós no sentido dos obreiros que estão com ele. Lembre-se que estão com ele ali Lucas, está com ele Epáfras, tem alguns irmãos que estão ali com ele, e que esses irmãos são obreiros do Senhor. E ele está falando, olha, nós, seus pastores, os irmãos que cuidam de vocês, nós temos orado continuamente, nós aqui, a igreja que está aqui reunida, os irmãos que têm me visitado aqui em Roma, nós temos orado por vocês. Isso é maravilhoso, irmãos, de saber que Paulo sabe que ele não pode ir lá na igreja resolver a situação. Mas a igreja não pertence a ele. O seu Senhor, o dono da igreja, é quem é poderoso para fazer com que aquela igreja permaneça firme. Então ele vai falar com o dono da obra. Ele vai falar com o dono das ovelhas. Ele vai apresentar as ovelhas ao seu dono. E ele vai dizer, Senhor, a tua igreja tem sido invadida por diversas heresias, mas o Senhor é poderoso para fortalecê-la. Então ele diz, é em razão disso, de vocês terem sido fiéis, estando sendo fiéis, que desde o dia que nós ouvimos, nós não cessamos de orar por vocês. Para quê, Paulo? Qual é o propósito da oração de vocês? Que ele está fazendo? Qual é o pedido? Eu estou pedindo que vocês sejam cheios de pleno conhecimento da sua vontade. Paulo está pedindo que a igreja conheça a vontade de Deus. Você conhece a vontade de Deus, irmãos? Você sabe qual é a vontade de Deus? Como a gente está muito assim, tudo ultimamente a gente trata como sendo eu, né? Então, quando eu falo da vontade de Deus, eu falo da vontade de Deus para a minha vida. Qual é a vontade de Deus para a igreja? Paulo está falando aqui com a igreja. Paulo está falando aqui do corpo de Cristo, esse corpo invisível que está em todo o planeta, que tem gente de todas as raças, tribos, línguas e nações. Qual é a vontade de Deus para a sua igreja? Então Paulo está dizendo, eu quero que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. De como Ele quer sustentar a sua igreja, manter o seu povo, trazer homens pecadores, transformá-los e colocá-los dentro deste rebanho. Eu quero que vocês saibam que este rebanho crescerá de tal forma, de tal maneira, que vocês não podem imaginar. Eu quero que vocês entendam qual é a boa vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, e que com isso, sabendo qual é a vontade de Deus, vocês cresçam em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Perceba, mais uma vez, ele não está falando aqui de questões apenas humanas. Ele está falando aqui de sabedoria
do alto, de inteligência espiritual, de conhecer ao Senhor. Conhecimento e sabedoria são coisas diferentes. Conhecimento, você pode ser catedrático, tem doutorado, pós-doutorado, THD, PhD, ter todos os títulos do mundo, e mesmo assim não ser uma pessoa sábia. Sabedoria nada tem a ver com conhecimento teórico. O conhecimento teórico, ele vai te dar base para você usar quando você for sábio. A sabedoria, o conhecimento são instrumentos para você usar com sabedoria. Sabedoria é esse discernimento, a capacidade de falar no tempo certo, de se calar no tempo certo. É a condição de apresentar o Senhor da maneira como Ele é. É a condição de conhecer seu lugar, o lugar do Evangelho, o plano eterno de Deus, a maneira como Ele apresenta as coisas. Essa sabedoria que Paulo chama os irmãos a terem é a sabedoria não apenas de um conhecimento básico, mas sabedoria de discernimento. Paulo está chamando os irmãos aqui a terem discernimento espiritual, a serem, a conhecerem, a entenderem as diferenças, a perceberem quem e onde estão cada coisa. Ele está falando aqui, irmãos, porque ele está falando que há ali no meio desses irmãos pessoas que têm pregado coisas diferentes do Evangelho. E tem levado muita gente com essa pregação. Então Paulo está dizendo, vocês precisam ter conhecimento sim, mas também precisam ter sabedoria. E essa inteligência tem que ser espiritual. Vocês precisam comparar as coisas espirituais com as espirituais. Eu oro ao Senhor para que vocês tenham essa capacidade, essa inteligência. Aí no verso 10, ele diz qual é o propósito disso. Qual é o propósito, Paulo, de eu crescer em conhecimento? Por que você ora pela igreja? Para que possais andar de maneira digna do Senhor. Faça um intervalozinho aqui agora. Dá uma parada aqui. O apóstolo Paulo, ele, como já falei aqui, as suas cartas têm um forte tom pastoral, mas essa tem muito mais. E Paulo se preocupa em todas as suas cartas em mostrar aos irmãos que cristianismo não é uma filosofia, não é uma teoria, não é uma coisa bonita de se falar, de se escrever, de se ouvir os outros falando. Cristianismo é vida. Eu vivo como cristão. Eu falo como cristão. Eu compro e pago como cristão. Eu namoro como cristão. Eu me caso como cristão. Eu tenho uma relação de casamento, de vida familiar como cristão. Eu trabalho como cristão. No meu trabalho eu me comporto como cristão. Toda a minha vida é regida pelo cristianismo. Cristo é Senhor da minha vida, onde quer que eu esteja. Todas as minhas relações estão baseadas em Cristo. Então, tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu organizo em torno da minha vida, tem esse tom, Cristo. Então, Paulo diz, eu estou orando para vocês terem sabedoria, inteligência espiritual, eu estou orando para que vocês tenham pleno conhecimento, para que assim vocês andem de maneira digna, para que vocês não envergonhem o Evangelho, para que vocês andem agradando ao Senhor, conhecendo a Deus. Vocês andam de maneira que possam agradar a Ele. Conhecendo ao Senhor e a sua vontade, vocês andam em obediência à sua vontade, e assim vocês vão estar agradando a Ele. Então vocês devem ter esse cuidado. Tenham conhecimento, tenham sabedoria. Mas para quê? Aí ele coloca 3 verbos na ordem imperativa. Imperativa. Ele coloca 3 verbos aqui em apresentando características do que é, de quais são os resultados disso. Agradando-lhe, frutificando, crescendo no conhecimento. Verso 10. Para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Agradando ao Senhor em tudo. Como eu posso agradar a Deus? Em tudo. Como eu posso agradar a Deus em tudo? Conhecendo a sua vontade. E conhecendo a sua vontade, usar dessa vontade, me submeter a esta vontade em toda a minha forma de viver. Agradando a Deus.
E aqui, irmãos, a gente tem que lembrar de Gálatas capítulo 5, quando Paulo fala dos frutos do Espírito. Ou melhor, do fruto do Espírito. Fruto, está no singular. Tanto no original quanto nas versões, está no singular. O fruto do Espírito. A ação do Espírito Santo em nós. O que o Espírito Santo faz no crente? Qual é o objetivo do Espírito Santo na vida do cristão? Tem vários. Eu não vou falar aqui do ministério do Espírito Santo sobre a igreja, porque é vasto. E a gente vai ter esse momento aqui na escola bíblica. Quem vier vai ouvir. Mas, entre eles, é nos fazer lembrar-se do que Cristo falou e nos capacitar a viver uma vida em santidade. Nos santificar, nos conduzir em uma vida santa. Nos servir como uma espécie de consciência superior, que nós somos guiados continuamente. Paulo está chamando a atenção que nós, além disso, o Espírito Santo, nessa conscientização, ele nos faz frutificar. E a frutificação aqui não é só evangelizar. Esse é um fruto, claro, do trabalho cristão. Mas é também de um caráter transformado. Se você lembrar de Gálatas capítulo 5, você vai lembrar, você vai entender que lá está escrito que o fruto do Espírito, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, esses frutos, ou esse fruto. E ele fala no singular. Por quê? Porque tudo isso é uma ação só. Quando o Espírito de Deus age no homem, de uma só vez, ele transforma o caráter desse homem e faz com que estas coisas frutifiquem nele. Então Paulo está chamando a atenção para nós frutificarmos em toda boa obra. Ou seja, tudo aquilo que nós fizermos, e isso ele vai falar mais à frente, que seja assim. Tudo que nós colocarmos a mão para fazer, que seja dessa forma, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para quê? Para toda a perseverança e longanimidade com gozo. 3 frutos ele coloca aqui. Longanimidade e gozo estão lá diretamente. E em outro texto ele diz que a perseverança também é uma ação de Deus na vida do cristão. De levar o cristão a perseverar, a continuar, a mesmo estando diante de tantas lutas, continuar. Contra tudo e contra todos, continuar. Perseverança. Então o apóstolo Paulo está chamando a atenção dos irmãos que ele tem orado para que a igreja seja cheia do Espírito Santo e que assim ela frutifique para a glória de Deus. Que cada cristão, que cada crente, que cada membro desta igreja tenha um compromisso pessoal de frutificar para a glória de Deus. E isso ele diz, olha irmãos, eu não estou confiando que vocês por si mesmos possam fazer isso, mas eu estou confiando que Deus, que é poderoso, que ele já falou isso antes, pode dar a vocês, pode fazer em vocês isso. Fortalecê-los, manifestar graça e poder sobre vocês de tal maneira que vocês tenham fortalecidos em força. Parece aqui ele está sendo repetitivo, mas quando Paulo diz sejam fortalecidos ou corroborados em fortaleza, ele está dizendo que vocês sejam cheios de poder. Agora deixa eu fazer uma observação. Hoje, o entendimento é que uma pessoa cheia do poder é uma pessoa que sai rodando no meio da igreja, é uma pessoa que fala em línguas o tempo todo, é uma pessoa que profetiza coisas que vão acontecer lá depois daqui a 10 anos, é uma pessoa que tem visões, sonhos, que tem manifestações, que ora e cura, é uma pessoa que prega de forma muito veemente, que 10, 20 mil pessoas vêm à frente e levantam a mão, e a gente entende que esta é uma pessoa cheia do poder. Mas não importa se essa pessoa tem um problema sério na sua casa, não respeita a sua esposa, bate na esposa, não importa se esse homem, esse pregador poderoso, ele é um homem dado à embriaguez, se ele é um homem prostituto, se é avarento, não importa se esse homem é vaidoso, cheio de si mesmo, não, ele é um homem cheio do poder, porque ele faz essas coisas. Poder do Espírito Santo trabalha primeiro no caráter do homem. Primeiro fruto no caráter do homem. Primeiro fruto do Espírito é na conversão. É em nos transformar e sermos o caráter de Cristo.
Depois as outras coisas são acrescentadas. Depois Deus vai dando os dons conforme Ele deseja, de acordo com a necessidade da sua igreja. Mas, irmãos, entenda. Quando Paulo chama os irmãos aqui para serem fortalecidos, ele espera que sejam, ele está falando de frutificar, de uma vida santa, de uma vida correta, de uma vida que não cause escândalos ao Evangelho, de uma vida que glorifique a Cristo. Note que o centro aqui é Cristo, não é o homem, não é Paulo, é Cristo. E ele continua dizendo, isso tudo, irmãos, com alegria, dando graças ao Pai. Vamos aqui fazer deixa eu tentar construir uma linha para que os irmãos entendam como Paulo constrói seu pensamento aqui. Ele primeiro falou do caráter dos irmãos, de como esses irmãos santos têm lutado pela fé lá em Colossos. Depois ele diz que esses irmãos são alvos de sua oração, e a sua oração é para que esses irmãos sejam fortalecidos em Deus, dando frutos para o Senhor. E depois ele diz, porque o Senhor é poderoso para fazer isso em vocês. E isso, irmãos, vocês devem dar graças a Ele. Vocês devem se alegrar nele, vocês devem glorificar a Ele, serem gratos a Ele. Por quê? Porque Ele vos fez idôneos. Tudo isso começou, tudo que eu estou falando com vocês, teve um começo. E tudo começou quando Deus fez vocês idôneos, fez vocês participarem da herança dos santos na luz, de ter tirado vocês, verso 13, das trevas e colocado no reino do seu Filho. E em vocês tem agora redenção, saber, ou melhor, a remissão dos vossos pecados. Paulo está dizendo aos irmãos, e esta é uma informação, ou melhor, essa é um pensamento, isso é uma ideia que não pode se afastar de nós. Nós somos chamados a vivermos assim, porque Cristo já nos comprou. Entende? Paulo está dizendo que nós somos chamados a viver dessa forma, e ele ora para que nós sejamos dessa forma, porque nós já fomos comprados para isso. Nós já fomos remidos para isso. Nós já fomos arrancados do reino das trevas para isso. Nós não fomos tirados de um grupo social e colocados em outro, irmãos. Não, irmãos. A igreja não é um grupo social. A igreja não é um nicho onde alguns candidatos podem ter seus votos mais fácil. Só dizer que é cristão. A igreja não é um meio social, um clube de pessoas seletas que só entra aqui, aqueles, olha, pega a identidade desse rapaz aí, olha aí o cartão de crédito dele, vê se é aquele sem limite. O meu é sem limite, não tem mais limite não, está focado já. Vê se é digno, pode entrar. Não, a igreja não é esse clube fechado de pessoas especiais. A igreja é o ajuntamento de santos. Mas não são santos porque eles querem ser santos. São santos porque foram arrancados das trevas. Separados. A palavra santo é separação, consagração. É entrega completa e absoluta para um Senhor, um dono. Somos separados para o uso de Deus, para a glória de Deus, para nos alegrarmos nele. Somos dele. Estamos nele. Paulo vai dizer isso mais tarde, aqui nesse mesmo texto. Então nós somos chamados, irmãos, a vivermos uma vida que glorifica a Deus em todos esses detalhes. Mas isso porque nós já não mais pertencemos ao mundo. Mas eu não vou ser, como é que eu posso dizer assim, leviano, e dizer, estou falando isso aqui, mas eu sei que ninguém aqui sofre com essas coisas, ninguém aqui é tentado, ninguém aqui passa por dificuldade, ninguém aqui, de vez em quando, bota o pezinho lá fora para ver se está melhor lá, né, mesmo, se a água lá é mais funda, né, se está mais morna, né? Já viu? Quem não sabe nadar, eu não sei nadar, por exemplo, eu boto primeiro o pé para saber onde é que está o fundo. Então, ninguém aqui fica assim, porque eu vou dar uma olhadinha lá fora no mundo para ver como é que o mundo... Ninguém aqui tem escape disso. Ninguém aqui está livre de ser cercado por tentações. Lutero dizia que ele era cercado por tentações de tal forma que ele se sentia muitas vezes como um homem cercado por um grande exército sem nenhuma das suas armas, apenas esperando que um exército externo venha em seu socorro. Assim nós nos sentimos muitas vezes, cercado por tentações, tribulações, angústias.
E tudo parece nos empurrar para fora de Cristo. Não é? As coisas não parecem assim, nos chamar para perto de Cristo, não. Parece que estão querendo empurrar a gente para longe dele. Como se o problema fosse nós sermos cristãos. É por isso que eu falo que esse negócio de pregar, venha e seja feliz, é um perigo. Porque o cara, quando se converte, percebe que o negócio não é tão fácil assim, não. Quando ele realmente é salvo por Cristo, ele percebe que ele ganha um alvo no peito dele. E agora parece que todo mundo quer acertar ele. É assim que é a nossa vida. Mas Paulo ora por esta igreja justamente por isso. Antes de Paulo, irmãos, Jesus já orou por nós. Capítulo 17 de João. O Senhor sabe quem nós somos, irmãos. O Senhor não confia na gente porque fala assim, esse é forte, esse aí fala 3 idiomas, prega, rapaz, esse nem precisa me preocupar, pode deixar ele por conta dele. Ele sabe que o cara desce do púlpito e peca. No segundo degrau da escada da igreja, ele já pecou. Ele sabe que somos falhos. E é por isso que ele nos fortalece. E Paulo diz, eu oro para que vocês sejam fortalecidos com todo o poder de Cristo. E qual é o poder de Cristo? Nos separar do mundo. Nos arrancar. E não nós só nos arrancar do mundo, arrancar o mundo de nós. Isso é impressionante. Deus não só nos arranca do reino das trevas, Ele arranca todas as coisas que pertencem a esse reino das trevas de nós. Ele vai nos limpando. Porque você sabe, né? Quando você pega uma coisa que estava no lixo, para limpar dá trabalho. Não é só porque eu peguei um negócio que estava no lixo que ele agora não é mais lixo. Ele continua sujo, ele continua cheio de porcariada. Gosto muito de assistir aqueles caras que fazem restauração de coisas antigas, de coisas que achadas assim, jogadas fora. E o que eu acho impressionante é o antes e o depois dessas coisas. Eu, sinceramente, os primeiros que eu assisti, eu falei assim, isso deve ser montagem. Mas quando eu fui assistindo ao longo do tempo, eu percebi que é esmero, é profissionalismo, é cuidado, capacidade. Ele transforma o lixo em algo muito precioso. Um Rolex que estava jogado lá fora, perdido, há 300 anos, estava lá numa lama, estava incrustado, o cara pegou, levou, transformou, limpou, colocou lá em exposição, um Rolex novinho, valendo milhões. É isso que Cristo faz conosco, irmãos. Pega esse lixo que nós éramos, cheio de toda a porcaria do mundo, entupido de toda a porcaria que há no mundo, e ele vai limpando, sabe? Ele vai tirando esses encrostamentos, essas coisas, toda essa sujeira que está encrostada em nós. Ele vai arrancando essas coisas de nós. Então Paulo ora para que Deus faça isso. E que assim, limpos nele, purificados nele, possamos dar frutos para a glória dele. E ele diz, porque é nele, ele já fez isso. É em Cristo que nós temos esta redenção. Aqui eu quero lhe chamar a atenção para um fato. A carta aos Colossos, aos Colossenses, a carta à igreja de Colossos, Paulo tem uma preocupação. Esta talvez seja a carta mais cristológica dessas cartas da prisão. O centro dessa carta é Cristo. E aqui Paulo vai fazer declarações poderosíssimas sobre quem é Cristo. Aqui, irmãos, você vai ver uma diferença gigantesca, uma distância imensa do Cristo encarnado, filho de Maria e de José, carpinteiro, crucificado, mestre da Galileia, e o Cristo glorificado, Senhor de todas as coisas, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Paulo faz essa mudança aqui. Ele diz, é Ele que tem nos remido. Deus nos transportou para o seu Filho. E quem é esse seu Filho? Verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação. Se eu pegasse só essas duas especificações que Paulo fala a respeito de Cristo, daria para nós passarmos aqui semanas olhando para a beleza dele, para a glória dele, para o poder que há nele. Ele é a imagem do Deus invisível. Eu te pergunto, quantos homens na Bíblia pediram ao Senhor para ver a ele? Quantos homens na história da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, na própria história da salvação, quantos desejaram ver a Deus? Quantos ansiavam por ver a ele? Note que Moisés subia ao monte continuamente, né? Subia, descia. Deus estava lá em cima, ele falava cara a cara. Mas Moisés um dia fala, Senhor, eu quero ver o Senhor. Eu quero lhe ver. E Deus não deixa ele ver. Porque nenhum homem pode ver o Senhor. Nenhum homem pode contemplar. Irmãos, é complexo demais. A aula que nós tivemos aqui sobre a introdução da nossa aula aqui, quando eu falei da eternidade de Deus, teve irmão que saiu aqui com dor de cabeça. É grande demais, é poderoso demais, não há possibilidade destes olhos carnais que já olharam para o pecado, que já desejaram o que não presta, olhar para a santidade, para a pureza, para a glória de Deus e permanecer. Quando Isaías diz que os meus olhos viram o rei, ele não está falando que ele viu Deus. Ele está falando que ele viu a manifestação de Deus. É diferente. Quando João vê o Senhor Deus no céu, ele não vê Deus, ele vê a manifestação, o que de Deus pode ver, o que Deus dá a conhecer. E o próprio João, então, no capítulo 1, verso 18, ele diz, ninguém jamais viu a Deus. E aí você fala, poxa, e agora? Aí ele continua, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. O mesmo evangelho de João, no capítulo 14, quando Filipe faz aquele pedido, inocente, né? Não fala estúpido não, que eu também faria. Aquele pedido inocente. Senhor, eu sei, o senhor está indo embora, vai deixar a gente e tal, já entendi essa parte aí. Agora, Senhor, só uma coisa. Só faz uma coisa e nos bastará. Não precisa fazer mais nada. O que é, Filipe? Mostra-nos o Pai. Deixa eu ver Deus. Qual é a resposta de Jesus? Olha para mim, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Olha para mim, Filipe. Eu sou a manifestação, a plena manifestação da imagem de Deus. É isso que Paulo diz aqui, irmãos. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele fez com que nós pudéssemos ver a Deus. Cristo se fez homem, habitou entre nós, para que nós o víssemos como Deus, como Senhor. Nós, e aí os apóstolos principalmente. João faz isso várias vezes, e Paulo também faz isso. Nós vimos a ele. Pedro também diz isso. Nós vimos a sua glória. Nós olhamos para Deus, nós vimos a imagem de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a manifestação do Deus que estava escondido por todos os séculos, mas que para nós foi revelado. Pense nisso, meus irmãos. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, Daniel, Jeremias, Ezequiel. Pense nos profetas. Quem você mais ama na Bíblia assim? Olha o livro que eu mais leio, o que eu mais amo. Naum. Ninguém lê Naum. Você olha para esses profetas, você olha para esses homens. Não, você vê o que eles estão falando, do que eles estão dizendo. Malaquias, o que é que Malaquias quer? O que é que Malaquias está falando? Todos eles estão assim, irmão, ó, apontando lá para frente. Ele vem. Ele vem. Moisés disse isso. Depois de mim, o Senhor levantará um profeta. Davi disse isso em profecia, lá no Salmo. O Senhor levantará um rei que se sentará para sempre nesse trono. Abraão não sabia, mas nele, quando Deus diz,
nele, em você, serão benditas todas as famílias da terra. Não é em você, Abraão, é no seu fruto, no fruto que vai nascer de você. E não é em Israel, é Cristo. Em Cristo serão benditas todas as famílias da terra, desse fruto. Eles não sabiam de nada disso, eles estavam apontando para o futuro. Mas nós, irmãos, nós olhamos para o passado. Nós olhamos para aquilo que já foi mostrado, para aquilo que já foi colocado. Nós temos testemunhas. Hebreus capítulo 11 fala dessa multidão de testemunhas. Nós temos uma multidão de testemunhas. Então nós estamos olhando para aquilo que não é mais completamente invisível para nós. Porque Jesus já veio, já se fez homem, já habitou entre nós. E já teve aqueles que o viram, que testemunharam. Nós vimos ele ressuscitar. Nós estávamos lá. Nós estávamos reunidos na sala quando ele entrou e disse: Pai seja convosco. Nós somos testemunhas das testemunhas. Nós somos aqueles que dão continuidade a essa pregação. Deus não pode ser visto, mas ele se fez conhecer em Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é também a máxima autoridade em toda a existência. O primogênito de toda a criação. Quando a Bíblia fala de toda a criação, lembre-se, entenda, não está falando aqui de terra, de homens, de animais, de árvores só, não. Note a continuidade do texto. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude, que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Ele é o cabeça de toda a existência. Principados, potestades, anjos, demônios, Satanás, tudo se submete a ele. O universo, a criação, visível, invisível, grandes, pequenos, todos se submetem a ele. Ele é Senhor. Quando você disser assim, olha, Jesus é o Senhor, lembre-se disso. Ele não é Senhor apenas numa frase, ele é Senhor absoluto e soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é absoluto, irmãos, porque nele foram criadas todas as coisas. Que texto maravilhoso! Nele, por ele, para ele, são todas as coisas. Na criação, Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra por Cristo. Ele é a razão da existência de todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. Elas subsistem nele. Essa palavra subsiste, ela vem de uma raiz latina, aqui a palavra subsistir, que é o seguinte, você existir a partir de outro. Você subsiste, você existe a partir de outro. Você está dependente, sua existência é dependente. Todas as coisas dependem de Cristo. Tudo que existe depende dele. Agora eu lhe pergunto, irmãos, o que isso tem a ver com sua vida diária? Porque eu disse aqui no princípio que Paulo coloca essas coisas e ele aponta para a vida prática da igreja o tempo todo. O que isso lhe diz com relação à sua vida diária? Ao contrário do que o mundo pensa e da maneira como o mundo caminha, você pode confiar no Senhor que lhe chamou, que lhe comprou, a quem você serve. Você pode confiar não apenas porque você acha que você tem que ter alguma coisa. Eu fico impressionado como os crentes compram o discurso progressista. Impressionado. Você tem que ter uma fé. Não, irmão, você não tem que ter uma fé. Porque fé na fé é nada. Fé na fé é a mesma coisa que você fazer um jogo do bicho.
Se ganhar, minha fé está boa. Se perder, preciso acreditar mais. Fé na fé não existe, fé na fé não importa. Essa fé na qual nós estamos firmados é por causa de quem nós colocamos a nossa fé. Em quem nós estamos confiando? Fé é confiança. Fé é relacionamento. Com quem é o Deus que nós nos relacionamos? Em quem nós estamos colocando a nossa confiança? O que é que me faz entender que eu não vou me perder, eu não serei condenado? É por causa de mim, é por minha causa, é por meu pensamento, é porque eu sou bonzinho? Não, é por causa dele, Cristo. Que não muda, que não perde, que não está sujeito à mudança, que não se corrompe com o tempo, que não envelhece, que não se esquece. Cristo, absoluto, eterno. Então posso confiar. Então o chamado a confiar no Senhor e o andar diário, e que Paulo chama para nós andarmos em fidelidade a Ele, é essa fidelidade por causa de quem Ele é. Paulo demonstra aqui a grandeza desse Cristo no qual servimos, irmãos. Deus coloca nele toda a plenitude da existência. Essa palavra plenitude, ela tem ela é muito forte no Novo Testamento, porque ela aparece algumas vezes, mas a maneira como os gregos usavam essa palavra significa que é o todo, sem partes ausentes. O absoluto. Pleroma. O total. O absoluto. O completo. Cristo. Em Cristo está toda a existência. Você acordou hoje de manhã. Qual foi o teu primeiro pensamento? Comer. Foi? Qual foi o teu primeiro pensamento quando você acordou hoje? Aquela dor de cabeça que não está me largando. Qual foi o teu primeiro pensamento hoje, irmãos? Qual foi o pensamento que fez você abrir os olhos hoje? O que é que te fez abrir os olhos hoje? Foi as questões dessa vida passageira? Ou foi aquela questão que você foi dormir ontem de noite, pensando nela, né? Já acordou hoje de manhã, na mesma vibe, né? Passou a noite toda pensando nela. Só descansou um pouquinho o cérebro, e o cérebro já falou, vamos retomar aquele negócio lá? A gente deveria, e eu não estou dizendo isso porque eu faço não, mas a gente deveria, ao abrir os nossos olhos todos os dias, perceber a grandeza, a glória, o poder de quem nos sustentou em vida durante o nosso sono. Manteve-nos guardados, vivos, durante o nosso sono. Nos vigiando, enquanto nós dormíamos. Totalmente vulneráveis. Totalmente ali, pronto, uma presa fácil. Se imaginarmos que somos ovelhas, e ovelha é um bicho, já falei para os irmãos, né? É porque a gente fala assim, ovelha é um bicho débil. Aí os irmãos falam, o que é débil? A ovelha é um bicho idiota. Besta. Ovelha é um bicho besta. Ovelha, quando é atacada, ela se junta, em vez de se espalhar, em vez de correr. Então, é um animal assim que é complicado. Ovelha não volta para casa sozinha. Se não for buscar ela se perde. Ela some no mundo. Ela vai embora para o deserto e vira comida. Ovelhas não se defendem. Mas as ovelhas, quando estão no aprisco, dormem. Por que elas dormem? Porque tem um pastor deitado na porta. Jesus disse isso. Eu sou a porta das ovelhas. Ninguém entra, ninguém sai. Melhor que nascimento, né? Ninguém entra, ninguém sai. As ovelhas saem quando eu saio e elas vão me seguir. O ladrão pode tentar até pular, mas eu estou aqui. Os ursos, os leões, lembra de Davi no deserto? Defendendo as ovelhas do seu pai contra os ursos, e aí ele conta a história lá, né? Para impressionar Saul. Eu estava defendendo as ovelhas do meu pai no deserto. Veio um urso, eu matei o urso. Falei, olha, tá, menino forte danado. Veio um leão, eu peguei o leão lá e falei, rapaz, Sansão está perdendo. Esse menino
Ainda bem que esse menino é crente, né? Se não fosse. Mas isso ele fazia por amor às ovelhas de seu pai. Jesus diz na oração do Pai Nosso: Pai, todos aqueles que o Senhor colocou em minhas mãos, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. O que Jesus está dizendo? Nenhuma ovelha que o meu pai colocar nas minhas mãos, eu a perderei. Nenhuma ovelha que entra nesse aprisco sai. Nenhuma ovelha que eu guardo se perde. O pastor, o bom pastor, cuida de suas ovelhas. É nele, é nessa esperança, é nessa alegria, é nesse poder de Cristo que nós somos firmados, irmãos. E Paulo encerra dizendo: a vós também, que outrora erais estranhos, inimigos no entendimento das vossas más obras, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Ele colocou os nossos pés sobre uma rocha. Permanecemos na fé, fundados e firmes. Nós somos feitos santos, sem defeito e irrepreensíveis. Aí você pode dizer assim: nós somos irrepreensíveis, pastor? Não. Mas Cristo é. Nós somos santos como Deus exige que nós sejamos santos? Não. Mas Cristo é. Nós somos sem defeito? Não. Mas Cristo é. E por que nós temos esperança? Por causa de Cristo. Cristo é nossa esperança. É em Cristo que nós estamos. É Cristo que nos conduzirá à porta celestial. É Cristo que nos introduzirá pelas portas celestiais. É o nome de Cristo, irmãos, que está escrito naquele livro lá, o livro da vida. É o meu nome, mas o meu nome está atrelado ao dele. É porque o nome dele abre esse livro. É porque o nome dele coloca ali, ele encabeça, ele é o cabeça da igreja. É ele que encabeça a lista daqueles que entrarão nos céus. São dele, permanecem nele, pertencem a ele. Por ele entram na eternidade. O apóstolo Paulo chama a atenção então dos colossenses para se lembrarem disso, de quem é Cristo. Poder, glória, santidade e misericórdia e amor. Firmados nele, fundados nele, fortalecidos nele. Não se deixem abalar por ventos de doutrinas. Não olhem para outros ensinamentos. Não deem ouvido àqueles que estão mudando aquilo que vocês têm ouvido e lido na Escritura. Olhem para Cristo. Firmem-se nele, somente nele. Firmados, fundados e fortes em Cristo Jesus. Nele nós temos essa plena esperança, irmãos. A oração do apóstolo é para que os irmãos sejam em tudo fiéis, andando dignamente no nome do Senhor. Para isso eles recebem força daquele que é a própria razão de suas existências, que os comprou e os sustenta, que é antes de todas as coisas e continua as mantendo por seu eterno poder, e que é poderoso para nos apresentar a Deus santos, irrepreensíveis e firmar a nossa fé. Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Cristo, em quem nós estamos firmados. Que o Espírito Santo do Senhor te ajude a compreender, a aplicar estas coisas na tua vida. Que todo o teu caminhar seja um caminhar que glorifique a Deus. E que todos os teus dias você lembre-se disso. A minha vida, o meu caminho, a minha forma de viver deve ser digna do Deus que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que o Espírito Santo nos conduza.